Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje iremos trazer mais algumas curiosidades e informações bem peculiares e até bizarras de alguns países pelo mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e caso ainda não seja inscrito, se inscreva em nosso canal. Caso você que acompanha nosso canal tenha alguma sugestão de vídeo, comente abaixo que iremos trazer nos próximos. Iremos começar nosso vídeo com o primeiro país da nossa lista, Suriname. Esse pequeno país da América do Sul tem como capital Paramaribo, foi pertencente à antiga colônia da Holanda, é um caso raro na América do Sul. A população desta nação não fala espanhol nem português, mas sim holandês. A língua holandesa é falado por 60% da população. Os outros 40% a têm como segunda língua, costumeiramente falando em crioulo local, que mistura holandês, português e línguas africanas. Algumas outras curiosidades desse país é que o Suriname é o menor país da América do Sul, com uma área de 163 mil km², com aproximadamente 558 mil habitantes, nunca participaram de uma Copa do Mundo. E cerca de 90% do país é coberto por florestas tropicais. Você sabia que na Mauritânia a escravatura foi banida apenas em 2007? O país que tem como capital Nouakchott, que fica na África Ocidental, e a sua população é de quase 4,5 milhões de habitantes. E apesar da proibição, o Global Slavery Index estimou que em 2016 ainda existiam 43 mil pessoas vítimas de escravatura nesta nação africana. Difícil acreditar em escravidão mesmo tão recente, não acham? Outras curiosidades da Mauritânia é que, devido à proporção da enorme área do país e sua pequena população, é um dos países mais pouco povoados do mundo. A Baía de Nouadhibou, na Mauritânia, abriga um dos maiores cemitérios de estaleiros do mundo. Inclusive, há mais de 300 navios abandonados na baía por não atenderem às especificações exigidas. 2/3 da Mauritânia é deserto. O país é coberto pelo deserto do Saara. Mauritânia também é marcada por ser um dos países mais pobres do mundo, sendo que 40% da população da Mauritânia vive abaixo da linha da pobreza. Nosso próximo país é a Armênia, cuja capital é Erevan. Nessa nação, o xadrez é um aspecto cultural extremamente importante. O ensino deste desporto é obrigatório na escola primária e secundária. Falando ainda sobre a Armênia, você sabia que ela foi a primeira nação a adotar o cristianismo? O cristianismo se espalhou para o agora extinto Reino da Armênia logo após a morte de Jesus, embora tenha demorado até o início do século IV para que ele tenha sido adotado como a religião do Estado. Ainda assim, isso foi mais cedo do que qualquer outro país do planeta. Acredita-se que existam cerca de 5,6 milhões de pessoas de ascendência armênia vivendo no exterior, como Estados Unidos, Rússia e França, o que é maior do que a população da Armênia, de 3 milhões de habitantes. Há ainda uma crença generalizada na Armênia de que a Arca de Noé está embutida no gelo no Monte Ararat. Apesar de muitas expedições, a arca nunca foi encontrada, mas isso não impede que apareça no brasão da Armênia. Já imaginou viver num país onde não se paga impostos? Isso existe e acontece em Brunei, conhecido como Estado de Brunei Darussalam. Tem como capital Bandar Seri Begawan e lá a peculiaridade é que ninguém paga impostos, pois esta nação asiática é governada por um sultão que fez a sua fortuna com a venda de óleo e petróleo, suficiente para sustentar todo o país. As outras curiosidades que iremos abordar é que o sultão da qual estamos falando é nada mais, nada menos que o sultão Hassan al-Bolkiah, atual monarca reinante de Brunei. Ele ascendeu ao trono em 5 de outubro de 1967, o que o torna o monarca vivo com o segundo reinado mais longo do mundo, ficando atrás somente da rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha. A coleção de carros de Hassan al-Bolkiah é a maior do mundo, consistindo de aproximadamente 7 mil veículos, com um valor combinado estimado em mais de 5 bilhões de dólares.
Ele possui inclusive uma limusine banhada a ouro de 24 quilates. O sultão é o monarca absoluto da nação. Ele atua como primeiro-ministro, ministro da Defesa, ministro das Finanças e autoridade executiva plena. Embora Brunei tenha um parlamento, nenhuma eleição foi realizada nas últimas décadas. O sistema jurídico do país é baseado na lei comum inglesa e na lei islâmica, Sharia, sendo que este último substitui o primeiro em casos críticos. Já em Niue, que tem a capital conhecida como Alofi, tem como uma das curiosidades sua moeda. As moedas e notas não vêm com retratos de reis ou presidentes estampados. Neste pequeno país do Pacífico, são as figuras do entretenimento que estampam as cédulas, figuras como Disney, Pokémon e Star Wars. Outras curiosidades relacionadas sobre esse país são: a população atualmente está em 1.700 habitantes e a capital pode ser considerada uma vila, tendo pouco menos de 700 habitantes. Em Niue não tem lagos nem rios. Mais de 620 espécies de plantas crescem aqui, 175 das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O esporte mais popular neste país é o rugby. Agora vamos falar sobre Benin, que tem como capital Porto Novo, mas a sede do governo fica na cidade de Cotonou, que é a maior cidade do país. A população chega a 10 milhões de pessoas e é formada por mais de 40 etnias, sendo as principais a Yorubá, Fula, Fon, Bariba e Aja. 40% da população é cristã e 25% são muçulmanas. O Benin é considerado o berço do Vodou, uma das religiões tribais mais praticadas por lá. Com o tráfico negreiro, o Vodou se espalhou por diversos países da América, principalmente Haiti e Estados Unidos. O idioma oficial é o francês, mas são faladas diversas línguas locais. Enquanto o sul planície costeira do Benin é quente e úmido, o norte possui clima mais seco. As estiagens são comuns na região de fronteira com o Níger. O Benin é um país jovem, cuja independência da França foi conquistada apenas em 1960. Antigamente era chamado de Daomé, ou Daomé francês, durante a dominação francesa. O Daomé foi um reino africano fundado no século XVII e que durou até o início do século XX, quando foi conquistado pela França. Essas foram algumas curiosidades bem peculiares de alguns países pelo mundo. Se curtiu nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva caso ainda não seja inscrito em nosso canal. Até a próxima!